Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você uma família de verdade. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, apenas o verso 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Olha que coisa linda, que história de coragem, fé e superação. Uma história linda. De quem, pastor? Do profeta Elias ou da viúva? Dos dois. Elias porque teve a ousadia de falar com o rei Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho do céu até o dia que eu abra a minha boca e Deus mande chuva sobre a terra. E você conhece a história. Deus fala com Elias: Elias, foge porque Acabe quer te pegar, meu filho. Vai para a beira do Querite, vai lá para a fonte. Fica lá na beira do rio, porque eu já dei ordem a um corvo. E esse corvo vai levar pão e carne todo dia para você, 2 vezes. E Elias foi para lá. Aquele barulhinho chato, você sabe, água corrente no ouvido do profeta. Ele dormindo com aquele sonzinho, acordando com o corvo. Acorda, profeta, toma aí carne boa, mignon para você e pãozinho fresquinho. E durante um tempo Elias comeu pão e comeu carne que o corvo trazia. Mas um dia Deus olhou uma viúva e viu uma mulher que estava morrendo já, estava amíngua, estava passando quase que necessidade. Elias estava tranquilo, mas Deus falou: não, tem uma mulher que precisa da bênção. E aí o Senhor fala: Elias, levanta, vai para Serepta, porque eu já separei uma mulher viúva que vai cuidar de você. Eu imagino quando você recebe a notícia dessa: uma viúva vai cuidar de você. Você pensa assim: essa viúva está endinheirada, marido morreu, deixou um segurão de vida e ela vai cuidar de mais um. E aí Elias vai. Quando ele está chegando na cidade, ele encontra uma viúva catando lenha. E a Bíblia diz que essa mulher pega 3 gravetos, 3 pedacinhos de madeira. Elias fala assim: eu quero água. E ela: pois não. A água era elemento de escassez naquele período, porque não chovia. O Querite tinha secado. Elias precisava de água para beber, e ela vai para pegar água. E quando ela vira as costas, ele falou: mas eu não quero só água não, eu também estou com fome, eu quero um bolo. E o que é que ela faz? Ela fala a verdade, porque essa mulher era uma mulher que temia ao Senhor, homem de Deus. Diante da presença do Deus que você serve, a tua serva não tem nada em casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Meu irmão, levanta a mão que tem palavra profética para você. É com esse pouquinho que você tem, que todo mundo está dizendo que vai acabar, que vai faltar. É com esse pouquinho que Deus vai fazer um milagre de multiplicação. E tal como a palavra do profeta Elias, eu quero liberar para você que não vai faltar nada na sua casa. Pode ter pandemia, pode ter escassez, mas na sua vida tem a bênção do Senhor. E onde tem a bênção do Senhor não falta nada. Aleluia, aleluia. Eu não tenho, eu só tenho um pouquinho. É o que Elias fala: faz conforme a tua palavra. Qual foi a palavra da viúva? Eu vou fazer o último bolo, pastor Robinho. Eu vou comer com meu filho, vou morrer. É a última refeição. Agora, vamos trazer isso para a lógica de hoje. Você imagina alguém que tem a última refeição, que sabe que depois daquela refeição é morte. O que eu imagino que essa mulher fez? Foi protelando, pastor Edson, o máximo que ela podia. Meu filho, segura um pouquinho aí. Mãe, estou com fome. Calma, meu filho. Se a gente aguentar mais 2 horas, são mais 2 horas de vida. Aguenta um pouquinho. Daqui a pouco a mamãe faz o bolinho que tem aqui, a última porção. E ela fala com o profeta: eu só tenho esse pouquinho para fazer o último bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Elias diz: tudo bem, faz como você falou. Faz o bolinho, mas primeiro você vai trazer para mim. Que coisa esquisita, na verdade. Uma mulher viúva que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta diz: faz o bolo, mas primeiro você vai me servir. E depois
você, o seu filho, vocês vão comer, olha a palavra liberada, e na panela não vai faltar farinha, e na botija não vai faltar azeite, até o dia em que Deus mande uma chuva abundante sobre a sua vida. O que ela fez? Acreditou. Olha o versículo que nós lemos: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu quem? Primeiro ele, primeiro o profeta. A palavra que o profeta disse, você vai trazer primeiro para mim. Irmãos, existem coisas da Bíblia que existem pequenos detalhes. Se a gente não estiver atento, a gente não percebe. Quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo soltou isso para mim. E assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Primeiro comeu o profeta. Agora vamos trazer isso para a ótica de hoje. Imagina numa casa, um garoto com fome, o cheirinho de bolo invadindo toda a casa, e o bolinho já assando, e o garoto: mãe, eu estou com fome. Calma, meu filho. Primeiro é o profeta. Segundo a palavra dele, se nós obedecermos o que ele falou, vai ter abundância aqui, meu filho. Então vamos colocar a palavra do profeta em prioridade. E eu vejo o seguinte: uma família de verdade é uma família que tem princípios de Deus. Uma família de verdade é uma família que tem princípios do que a palavra de Deus nos orienta. Porque famílias, entre aspas, muitas, de todos os tipos que você imaginar, de todos os gostos que você imaginar, mas uma família de verdade, existem princípios. Uma família de verdade, você já sabe, um homem casado com uma mulher, conforme diz a palavra, e criou Deus homem e mulher, e o Senhor disse: crescer e multiplicar, e só existe um jeito de multiplicação dessa forma, porque outro jeito não se reproduz, certo? Família de verdade é a família que honra a Deus. Porque uma família que não tem Jesus não é família, irmão. Uma família que não tem a bênção de Deus não é família, é agrupamento de pessoas que vivem confusão o tempo todo. É por isso que você vê o pau quebrando. O cara casou a primeira, a segunda, a terceira, já está no 20º relacionamento. Por quê? Porque não tinha estrutura de lar cristão. E onde não tem estrutura de lar cristão, o diabo deita e rola, acaba com tudo. Essa mulher tinha princípios de Deus. Ela era viúva, então ela tinha um filho, mas esse filho tinha pai. O pai morreu, mas ali estava a mãe. Você está entendendo que Deus está tratando conosco, que é uma família de verdade? Quando o profeta fala: mulher, primeiro eu. O que ela fala? Ela fala com o filho. E o garoto entende o que era a liderança da mãe, porque infelizmente hoje filhos querem mandar nos pais. O pai cria uma ordem dentro de casa: não, pai, não, nada disso, não é assim não. Você já viu alguma família assim? Você conhece alguma família assim, que os princípios paternos não são respeitados pelos filhos? Os pais falam, os filhos não querem saber. Essa mulher disse: não, primeiro é o profeta, e a Bíblia diz: comeu ele, ou seja, a sequência do que o profeta falou aconteceu. Depois quem? Depois ela. Mas o garoto está com fome. Não, mas aqui funciona da forma que Deus manda. O profeta falou e nós vamos fazer do jeito que Deus mandou. Come ele, o profeta, come a viúva, e depois a sua casa muitos dias. É uma história linda. É uma história que quando eu leio, isso me traz princípios de Deus. E eu quero falar algumas verdades sobre famílias que precisam ser estabelecidas por Deus. Primeira coisa que eu quero te falar: não permita que digam que existe impossível na sua vida. Não permita isso. Quando alguém falar não tem jeito, vai comer você, seu filho vai morrer, não aceite isso. Uma família de verdade é uma família que acredita na promessa. Eu creio no que essa palavra diz. Eu não creio no que a imprensa está dizendo. Eu não creio no que os agoureiros estão falando. Eu não creio no que os derrotados estão dizendo. Os mandingueiros estão dizendo que é um tempo de escassez. A minha Bíblia diz que aos seus o Senhor dá até enquanto dormem. Eu creio nessa palavra. Então, não aceite isso.
não aceite essa palavra de impossibilidade, porque o teu Deus é o Deus do impossível. Pode ser impossível para todo mundo, para o teu Deus, no dicionário do teu Deus não existe essa palavra impossível, porque o nosso Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Então a minha palavra para você é o que? Persista. Uma família de verdade é isso. Por exemplo, um membro da família luta, toda a família luta. Porque assim é uma família de verdade. Existe o que? Unidade. Um jogador vence, o time todo vence, não é verdade? Rui é o goleiro lá do nosso time. Aí levou um frango. Quem perdeu? Rui? Não. Nós perdemos também, porque o nosso goleiro perdeu. O nosso atacante fez um gol. Ele venceu? Não. Nós vencemos também. Família é isso. Família é um time. Família é uma equipe. Família não é um grupo. Família é um time. Um errou, a equipe toda errou, porque quando um jogador perde, todos perdem. Nós precisamos criar um clima de cooperação dentro de casa. O que eu vejo na casa dessa viúva? Cooperação. O filho concorda, o filho aceita. E quando os princípios paternos são aceitos pelos filhos, olha aí, esse é o único mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias serão prolongados sobre a face da terra. Família precisa ter cooperação. A excelência só vem quando nós buscamos. Por que famílias estão sendo destruídas? Porque não existe o princípio de buscar excelência. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, e aprendi com meu pai, ensinei para as minhas filhas, e vejo hoje as minhas filhas repassando isso para os meus netinhos: é princípio de honrar pai e mãe, é princípio de seguir o que Deus fala, fazer o melhor sempre. Uma família de verdade precisa de uma visão. E veja bem, toda família de sucesso vive uma visão. E o que é a visão? É uma. Porque quando são duas, deixa de ser visão para ser divisão. Uma família de verdade tem que ter concordância. E qual é a visão? A visão é para impactar. A visão é para abençoar. A visão é para servir. A visão é para transformar. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Uma família de verdade é uma família que cresce a cada dia. O sucesso vem diariamente. Uma família de verdade, a bênção vai acrescentando a cada dia. Imagina essa mulher, sai de casa e fala: meu filho, vou pegar a lenha para fazer o último bolo e vamos morrer. Só que ela não imaginava que Deus já tinha um sucesso para aquele dia. Deus tem um sucesso para você hoje, meu irmão. Deus tem uma vitória para você hoje, meu irmão. Ela não sabia que teria um encontro com um homem de Deus que ia liberar uma palavra que ia mudar a história dentro da sua casa. Talvez você que esteja assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, você que está participando pela rádio, pela televisão, talvez você não sabia o milagre de surpresa que Deus preparou para esse momento agora. Eu vim aqui declarar que há uma surpresa de Deus, uma surpresa de superação, de multiplicação, de abundância, de colheita sobre a sua vida. Você só precisa o quê? Acreditar. Essa mulher acreditou. E veja bem, visão não se muda. Visão agrega valores. Porque não é hoje vendo uma coisa e amanhã vendo outra. Quando a gente lê a história de Walt Disney, no dia da inauguração do parque, o locutor infeliz fala para a mulher de Walt Disney: tão bom se ele estivesse aqui para ver a inauguração, tudo isso que foi feito. Ela disse: não, meu filho, você está equivocado. Quando não tinha nada aqui, ele já via isso pronto, porque eles tinham que uma visão. Meu irmão, nós precisamos ter visão com a nossa casa. Eu não vejo os meus netos desviados, eu vejo o Heitorzinho pastor evangélico. Eu vejo o Benício, o Henrique, que vai nascer daqui uns dias, pastores da casa do Senhor. Quando eu olho para Mirella, eu vejo Mirella uma bênção. A minha netinha Cária tem 1 ano e meio. Domingo, Lucinha estava passando mal.
E aí eu falei, cara, ora pela vovó. 1 ano e meio, botou a mão na cabeça da avó e falou na linguagem dela alguma coisa. Por quê? Porque a visão que o meu genro, a minha filha tem, é ensinar os meus netos a orar. Isso é visão, visão não muda. Qual é a visão que você tem para a sua família? Qual é a visão que você tem para os seus filhos? Eu não tinha dinheiro para comprar leite, eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus, mas eu tinha uma visão: minhas filhas serão médicas. Quantas vezes riram de mim, zombaram de mim? Como é que é? Vai ser o quê? Médica. Keirane, o que vai ser? Vai ser quando crescer. E ela não cresceu tanto, continua pequenininha igual o pai. E você é médica. Perguntava para ela o que é médica, não sabia, mas ia ser médica. Isso é a visão. Você precisa ter uma visão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, porque é essa visão que vai dar prosseguimento à vitória de amanhã. Agora, a gente que não tem visão, um dia vê uma coisa, outro dia vê outra coisa, e aí começa a ver miragem, o que é irreal. Mas quando eu tenho uma visão, eu estou trazendo para minha casa motivação para os meus filhos. Precisamos fazer acontecer. Nós trabalhamos pela unidade. E o que é unidade? A unidade é quando todos têm o mesmo pensamento, a mesma visão. Uma família de verdade precisa acreditar. Queremos vitórias para a gente, para a nossa casa. Você está acreditando em quê? Você ora e você acredita naquilo que você está pedindo. Você ora e você acredita que Deus está respondendo. Meu irmão, tem que ser assim. Se não for assim, não funciona. Famílias abençoadas debaixo da graça, famílias abençoadas debaixo da unção, famílias abençoadas vivendo o mesmo propósito, a mesma visão. Era isso que essa mulher fazia. Esse menino tinha a mesma visão da mãe. A mãe fala: nós vamos dar para o profeta. Amém, minha mãe. Espera, meu filho. Mãe, a barriga está doendo. Espera, meu filho, tem um milagre para acontecer. Isso os nossos filhos precisam entender. Toda decisão exige risco. Imagina ela falar assim: eu vou dar para ele. E aí? É um risco. Mas qual é o risco? Quando a gente acredita, a gente não se arrisca. Quando a gente acredita, a gente recebe o sobrenatural. Ah, mas eu vou fazer, vou me arriscar. Se arrisque, meu filho. Se é para ouvir a voz de Deus, se é para obedecer o que Deus mandou, pode arriscar, porque vai dar certo. É isso que os nossos filhos estão querendo. Uma boa atitude motiva os demais também. Quando ela toma essa atitude, ela motivou o filho o quê? Não, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. Há uma palavra profética sobre a nossa casa, tem uma palavra profética sobre a sua casa, tem uma palavra profética sobre os teus filhos, tem uma palavra profética sobre o seu trabalho, tem uma palavra profética sobre a sua saúde. O Senhor está dizendo que não vai faltar nada. Sabe o que é nada? Não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, não vai faltar esperança, não vai faltar ânimo, não vai faltar nada, em nome de Jesus. Qual é o foco? A gente faz o que o profeta falou e vai dar certo. Você tem foco para sua família? Qual é o foco que você tem? Porque o que a gente foca cresce, o que a gente foca acontece. Famílias são destruídas quando alguém diz: o marido foi destruído. Não foi o marido que foi destruído, foi a família que foi destruída. Não foi a mulher que foi destruída, foi a família que foi destruída. E alguém fala também: um marido daquele. Não, meu irmão, quando o marido é destruído, é a família toda destruída. E o diabo tem usado nesses últimos dias uma mentira no ouvido e no coração de cônjuge, dizendo: deixa ele embora, se livra dele, é assim mesmo, ó, vai embora, vem um melhor. Mentira do capeta. Porque se nós preservarmos essa fidelidade e entendermos que se o marido é destruído, toda a família é destruída, quando nós entendemos isso, nós não abrimos mão da nossa família. É a família que está sendo destruída. Uma família de verdade não é um grupo. Uma família de verdade é uma equipe. Conviver em uma família feliz é isso que faz a diferença. Essa mulher não tinha abundância na despensa. Você ouviu aqui. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ela tinha o quê? Felicidade.
Porque onde tem felicidade, tem alegria, tem concordância. Não adianta pensar que será a melhor casa que existe no planeta, que vai trazer felicidade. Porque eu conheço pessoas que moram em casarões e são infelizes. Me ligam e dizem: Valdir, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, faz uma reza aí, porque o negócio aqui está complicado. E aí você vê, o cara tem vários imóveis, o cara tem dinheiro acumulado, mas a família está destruída. Por outro lado, eu conheço pessoas dessa igreja que não tem uma casa própria para morar. Moram de favor, alguns pagam aluguel, moram numa casa simples, mas são pessoas que esbanjam a alegria. Por quê? Porque uma verdadeira felicidade não consiste nos bens que o homem tem. Uma família abençoada não é só porque tem muito dinheiro ou não tem dinheiro. Uma família muito abençoada é porque tem a presença do Espírito Santo, tem a graça do Senhor sobre a sua casa. Quando nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, a nossa família será uma família de verdade. Nós precisamos ensinar isso em casa. Durante esse mês de maio, nós vamos falar sobre famílias. Algo que está ardendo no meu coração. Eu quero compartilhar com você como ter uma família de verdade. Precisamos ignorar besteróis. O que é isso, pastor? Briga por causa de besteira. Não, você falou. Não, eu falei. O meu conselho: mantenha a chama acesa dentro da tua casa. Ame a tua esposa, ame o teu marido, respeita a tua esposa, respeita o teu marido, honra os teus filhos. Não é na rua que as minhas filhas ouviam palavras bonitas, começava dentro da minha casa. As minhas filhas não receberam flores do namorado, não. As primeiras flores eu que dava para as minhas filhas. São princípios de uma família de verdade. Se queremos estabelecer princípios dentro da nossa casa, precisamos prevalecer com princípios de verdade da palavra de Deus. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.